converso muito com os meus filhos. E ontem eu estava conversando com o Jaime. E eu dizendo, Jaime, eu quero que a alegria que você tem com os brinquedos que você tem, a mesma euforia que você corre para casa, abre a porta, às vezes passa até na frente da gente, para pegar os seus brinquedos, ou para assistir os filmes que você gosta, uma euforia muito maior, nós precisamos gerar dentro de nós, pelas coisas do Senhor. Se as coisas de Deus não me animam, eu não sei mais o que deve me animar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você trouxe a sua Bíblia? Ou o seu dispositivo, seu celular, o seu tablet, o que você vai usar como ferramenta para receber a palavra? Você trouxe? Quem trouxe? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em qualquer lugar. Abra a sua Bíblia em qualquer lugar. Abra sim. Quem está com o seu dispositivo, só segura ele na sua mão. Mas quem está com a Bíblia física, levanta ela para o céu aberta. Quem não está, vai usar o celular, não tem problema. Levanta o celular assim, mas levanta a sua Bíblia. Mas quem está com a Bíblia mesmo, levanta a Bíblia aberta. Mais alto, eu quero ver as Bíblias. Mais alto. Todos repitam comigo, Senhor Jesus. Eu não estou fazendo isso, irmãos, por tradicionalismo ou religiosidade. Não sabe que eu não tenho nada disso. Mas eu quero que você repita comigo isso em voz alta. Diga, Senhor Jesus, eu quero ouvir a Tua palavra. Diga, eu quero ouvir a Tua voz. E quero reagir a ela. Diga em nome de Jesus, que esta palavra, que é do Senhor, chegue aos meus ouvidos e penetre o meu coração e seja como uma espada cortante que divide até as profundezas da minha alma, a ligação com o meu espírito, de que se for necessário, arranca de mim o que não provém de ti e que eu saia daqui edificado para edificar a outros. Diga, fortalecido para fortalecer a outros. Em nome de Jesus. Todos dizem? Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, se eu tenho um motivo pelo que ser grato, se eu tenho alguma razão para expressar a minha gratidão a Deus, é a gratidão que Ele me dá de ser um pregador da sua palavra. Uma das missões, se não for a mais nobre, que Deus dá ao homem. Uma das missões mais importantes, só para não dizer que é a mais importante de todas, é a missão de pregar a palavra de Deus. Engana-se quem pensa que pregar a palavra é um exercício de raciocínio rápido. Engana-se quem pensa que não existe um processo de preparação, de estudo profundo, de noites, de madrugadas, de dedicação, para que em alguns minutos aqui, nós tragamos ao teu coração algo que vem direto do coração de Deus para o seu. Muito antes de que esta palavra chegue ao seu coração, o meu coração, o coração da pastora que pregou aqui hoje de manhã, precisa estar permeado da presença de Deus, da graça de Deus e da humildade para nos sujeitarmos a não pregar aquilo que os irmãos ou o que nós queremos ouvir. Uma das missões mais difíceis do pastor é não dar à ovelha o que ela quer,
mas é dar ao povo o que Deus manda. Não existe assunto fácil para pregar. Todo assunto é maravilhoso. Pregar sobre salvação é maravilhoso. Todos nós queremos ser salvos. Mas eu confesso para os irmãos que tem algumas coisas sobre as quais a gente prega aqui na igreja, e quando a gente está aqui do lado de cá olhando para os irmãos, a gente vê a reação de cada um. A gente vê no semblante, no olhar, na expressão, que dependendo do assunto sobre o que nós pregamos aqui no prédio da igreja, a postura, a reação dos irmãos é diferente. Vou te dar um exemplo. Todo mundo gosta de ouvir, por exemplo, quando eu prego aqui, 3 maneiras de sermos abençoados. Todo mundo gosta de ouvir quando a gente prega aqui como andar em prosperidade. E eu prego isso sempre, e isso é maravilhoso. Todo mundo se alegra quando a gente prega aqui, a graça tudo faz. Todo mundo se alegra quando a gente ministra aqui a família debaixo da bênção do Senhor. Quem é que não quer essas coisas? Mas hoje à noite, não com tristeza, mas com muita alegria, quero pregar sobre um dos assuntos mais importantes da minha vida. Hoje eu quero pregar sobre uma das mensagens que mais movem o meu coração. Se tem uma coisa que mexe comigo, é o que eu quero pregar para você nesta noite. Nesta noite eu quero pregar aos irmãos, quero compartilhar sobre o tema. Ele te chama. Nessa noite eu quero vou te dar mais uma chance, hein? Nessa noite eu quero compartilhar com você sobre o tema. Ele te chama. Vai comigo, por favor, em 1 Samuel capítulo 3. O verso 1 e os seguintes dizem assim. 1 Samuel capítulo 3, 1 e seguintes. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Verso 5. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, mas se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali, e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Nesta noite,
Cada pessoa que aqui está, não está aqui porque quis estar aqui. Cada irmão, cada irmã que saiu de tão longe para estar aqui neste lugar, você só está aqui porque Ele te chama. Eu estou olhando aqui para o rosto de cada um dos irmãos, e eu vejo que dentro de cada homem, de cada mulher, independente da sua idade, da sua condição, do seu histórico, quando eu olho para você, eu vejo em você um Samuel. Você é um Samuel. Você é um Samuel. Você é um Samuel. Você é um Samuel. Você. Nós. Você é um Samuel. A história de Samuel é uma história interessante porque Samuel é fruto da oração da sua mãe. Os irmãos conhecem a passagem? Ana não podia conceber e ela um dia entra no templo e ela não consegue mais pronunciar palavras. Ela balbuciava algumas coisas e o profeta, o sacerdote, chega perto dela e a critica. E ela diz: o senhor não sabe o que eu estou passando. Escute isso, por favor. Nem sempre as suas orações serão compreendidas pelas pessoas, mas Deus está ouvindo cada uma delas. Muitas vezes as pessoas não compreendem as tuas palavras. Nem todo mundo vai compreender as coisas que você pede para Deus. Mas as pessoas podem até não entender a sua oração, mas Deus está registrando cada uma delas. Ele te chama. Ele abençoa aquela mulher. Depois de algum tempo, ela dá à luz a um filho. E passado algum tempo, ela dedica o menino completamente a viver para o Senhor. Eu ainda estou impactado até hoje com a nossa conferência da Rede Kids. Quem pode dar uma glória a Deus pela conferência? E eu estou tão impactado que isso nem faz parte da ministração dessa noite, mas eu estou tão movido pelo que aconteceu aqui na quinta-feira, que em tudo agora eu estou colocando criança no meio. Não tinha nada a ver, pastor, é isso? Não está no nosso roteiro, porque eu e a pastora escrevemos as palavras juntos. Mas você já parou para pensar como nós preparamos os nossos filhos para tudo, menos para servir ao Senhor? Nós colocamos no coração deles que eles vão ser tudo, mas muitas vezes a gente não coloca no coração deles que eles podem ser o que quiser, desde que sejam primeiro servos do Senhor. Na cabeça de Ana, o menino não podia ser outra coisa a não ser servo do Senhor. Tanto é que desde muito cedo ela pega o menino e leva para o templo e diz: a partir de hoje, leva a malinha dele, leva as coisas dele e diz: você vai morar no templo. E agora Samuel mora no templo e Eli era o sacerdote. Um tempo se passou, o menino vai crescendo, torna-se um jovenzinho, um rapazinho. E os dias de Samuel, é importante que você entenda isso. Fale para o teu vizinho: ele te chama. Fala mais uma vez, diga: ele te chama. Os dias de Samuel, do jovem Samuel, não eram dias fáceis. Eram dias difíceis. Eram dias de apostasia. Eram dias onde o coração do povo estava distante do Senhor. Era um tempo tão complicado que no versículo 1 que nós lemos, a palavra do Senhor nos diz que a presença de Deus não era manifesta e não tinha visão frequente.
Diferente de hoje à noite, que a gente está aqui, a gente canta, a gente levanta as mãos, a gente sente um negócio, arrepia o corpo e dá vontade de gritar, dá vontade de levantar as mãos, dá vontade de chorar, dá vontade de cantar. É a presença de Deus entre nós. Fala glória a Deus por isso. Mas nessa época de Samuel não tinha presença de Deus, não tinha esse gozo, não tinha esse desejo. O coração do povo estava distante de Deus, e até o coração de Eli estava longe do Senhor. Até o sacerdote estava aceitando os pecados dos seus próprios filhos e estava concordando com aquela situação, e de tanto ele se fazer de cego, ele estava ficando cego. De tanto ele fazer que ele não estava enxergando o pecado, ele estava ficando literalmente cego por causa do pecado. E o sacerdote ia perdendo a sua visão, mas apesar de Eli estar chegando no final do seu ministério, é importante que cada irmão, que cada irmã que aqui está entenda que Deus nunca deixa o seu povo sem um líder. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos ser guiados por um líder. E a história de Samuel me mostra uma coisa, ou algumas coisas que são muito interessantes. E eu separei 3 coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quem está pronto para receber, diga amém. Diga comigo, Ele te chama. Mas pastor, por que o senhor não está colocando na primeira pessoa, Ele me chama? Porque eu quero que você ouça como Deus esteja falando com você. Ele te chama. É de propósito de não colocar na primeira pessoa. A primeira coisa que eu quero destacar com você nesta noite, número 1, anote. Porque você vai precisar dessa palavra na célula e daqui a pouco eu vou te mostrar por quê. Número 1, Samuel servia, mesmo sem conhecer. Eu vou repetir. Samuel servia, mesmo sem conhecer. Eu sou pastor dessa igreja local. E a visão do Senhor para alcançar esta geração depende do esforço de cada uma pessoa que aqui está, de cada irmão, de cada mulher, em colocar as mãos no arado e não olhar para trás. Uma das coisas que eu mais ouço de muitas pessoas, quando eu olho para elas e eu vejo tanto potencial, tanta capacidade. Aqui tem gente que poderia estar influenciando muitas pessoas, porque querendo você ou não, sabendo você ou não, você é uma influenciadora. Tem gente olhando para você, tem gente olhando para a sua vida, e de alguma maneira, talvez até essas pessoas não declaram isso para você, mas de alguma maneira tem alguém que está se espelhando em você. No jeito que você fala, no jeito que você age, na maneira como você se veste, às vezes até na maneira como você cortou o seu cabelo, a forma como você está lá na escola ou no trabalho. Querendo ou não, sabendo disso ou não, você é um influenciador. Agora veja, o verso 1 diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. E lá no verso 7, a Bíblia diz que Samuel não conhecia o Senhor. Mas mesmo assim, mesmo sem conhecer a Deus,
Samuel se dispôs a servi-lo. Uma das coisas que eu mais escuto, diga comigo, ele te chama. Fale mais alto, diga, ele te chama. Não, segura na mão do seu irmão do seu lado, diga, ele te chama. Aperta a mão dele, aperta a mão dela, diga, ele te chama. Uma das maiores justificativas para não liderarmos, para não começarmos uma célula, para não partilharmos do amor de Cristo, é quando dizemos assim: eu não estou capacitado para isso, eu ainda não estou pronto. Quando falamos do batismo nas águas, de assumirmos um compromisso público com o Senhor, alguém diz assim: não, mas ainda não chegou a minha hora, porque eu ainda não estou preparado. Samuel servia ao Senhor, mesmo sem saber de todas as coisas acerca de Deus. Sabe por quê? Porque há certas coisas que você aprende na medida em que você serve. Você vai servindo e vai aprendendo. Você vai trabalhando, Deus vai te capacitando. A capacitação Deus pode te dar, mas a disposição só você pode oferecer. Samuel não, você sabe que às vezes tem uma fixação para querer saber tudo antes de começar as coisas. Mas tem hora que a fé que estava em Abraão precisa estar em nós também. Quando Deus disse para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Era como se Deus estivesse dizendo para Abraão: Abraão, vai andando que eu vou te mostrando. É na medida que você vai caminhando que eu vou dizendo para você para onde ir. Tem hora que a gente quer saber dos mínimos detalhes das coisas antes de começar. Mas e se eu não estiver pronto? E se eu não estiver preparado? Samuel estava servindo ao Senhor. Ele não sabia direito todas as coisas, mas ele estava aprendendo na medida em que ele servia. Fala glória a Deus por esta palavra. Foi fraco? Diga glória a Deus por esta palavra. Talvez o mais importante não é ser capacitado, mas talvez o mais importante é estar disponível. Eu vou repetir para você poder anotar. Talvez o mais importante não é ser capacitado, mas com certeza é fundamental estar disponível. Samuel servia ao Senhor. A função de Samuel, ele morava na igreja. Então para nós hoje era como se a função de Samuel fosse de limpar os instrumentos, de limpar o chão da igreja, de verificar se a água do pastor estava ali em cima da mesa, se verificar se o púlpito estava no lugar certo. A função dele era garantir que o fogo no altar não apagasse. Ele tinha ali as funções que ele fazia, mas ele fazia tudo aquilo sem conhecer a Deus. Ele não tinha revelação ainda. Olha como você está muito na frente do que Samuel. Diga comigo, ele te chama. Samuel não tinha revelação da palavra, mas dentro dele existia um coração de servo tão grande, que qualquer coisa que Eli mandasse que Samuel fizesse, ele faria. Você sabe que hoje, um dos grandes desafios meus, como pastor da igreja, é encontrar irmãos que vão dizer: eis-me aqui, quando o chamado é para o mutirão da limpeza, por exemplo. Quando o chamado é para a vigília, quando o chamado é para o trabalho de preparação, é muito mais fácil encontrarmos pessoas que vão dizer assim: ai pastor, eis-me ali no shopping, eis-me ali em casa, eis-me ali na internet, eis-me ali pastor. Mas não, nesta noite Deus está levantando Samuel aqui, que vai dizer: eis-me aqui. É domingo, é hora da celebração. Não, mas eis-me ali, como é que chama? No Silvio Santos, assistindo no Silvio. Porque essa hora, irmão, ninguém está fazendo outra coisa, está assistindo televisão. Não vamos enganar nós mesmos, não. Ninguém está trabalhando uma hora dessa. Não, eu estou cheio de relatórios, de coisas que eu tenho que fazer, porque amanhã eu tenho prova na faculdade. Nada, está assistindo Domingo Legal. Não é isso? Não vamos nos enganar.
Não, tá. Não, agora é chique, né? Agora é Netflix. Lá não é nada ao vivo, está tudo gravado, você pode assistir a hora que você quiser, mas você escolheu assistir o Netflix na hora que você devia estar aqui. Eis-me aqui. Eu não estou criticando Netflix, não, eu também tenho. Eu também tenho. Eu também assisto. Mas quando Ele me chama, eu só tenho uma resposta: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando Deus chama alguém, nem sempre esta pessoa já de imediato vai saber de tudo. Há certas coisas que você só aprende depois que você começa a servir. Dizem que o principal de uma viagem é o destino, mas eu digo a você que o mais importante da viagem é o caminho. Porque se você não percorrer o caminho, você não chega no destino. Vai embora pensando nisso. Sem o caminho, não tem destino. Tem gente que quer chegar no destino profético, mas não quer cruzar o caminho. Tem gente que quer chegar no destino profético, quer chegar na vitória, quer chegar na prosperidade, quer chegar no ministério, quer chegar na liderança, quer chegar no pastorado, quer chegar em tantos lugares, mas não querem percorrer o caminho. Samuel servia sem conhecer. O que é necessário que eu faça, Eli? Eu vou fazer. Samuel não tinha revelação da palavra, mas ele tinha um coração disposto a servir ao Senhor. Número 2, Samuel reconheceu a autoridade daquela voz. Por 3 vezes Deus chamou Samuel: Samuel, Samuel. Como Samuel não conhecia a Deus, ele não reconheceu exatamente a voz, mas ele reconheceu que naquela voz existia uma autoridade que não podia ser uma autoridade de homem, mas que tinha que ser uma autoridade dada sobrenaturalmente. Tinha que ser alguma coisa sobrenatural. Você sabe que uma das minhas orações que eu faço todos os dias é para que a minha voz nunca perca o peso. Mas não é o peso do grave que eles colocam lá na mesa de som, não, para a voz ficar mais grossa. Mas eu não quero nunca que a minha voz perca o peso, a importância, a autoridade. A palavra do Senhor nos diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas reconhecem e elas me seguem. Por quê? Porque quando elas ouvem a voz, elas não ouvem a minha voz, homem, mas elas ouvem a voz de Deus por cima da minha voz. E essa voz de Deus é quem dá autoridade. Eu quero profetizar para os líderes de célula que Deus vai colocar peso na tua voz. Quando você falar, os irmãos na célula vão reconhecer que aquilo que está saindo da sua boca não é voz de homem. Os decretos que saem dos seus lábios não é coisa de homem, é coisa que vem do Senhor. Existe autoridade na sua voz. Samuel não conhecia a voz de Deus, ele não conhecia nem Deus, mas ele estava lá no templo. E Deus chamou, a primeira vez: Samuel, Samuel. A única autoridade que ele conhecia era Eli. Então o que ele fez? Correu até Eli, disse: o senhor está me chamando? Do que o senhor precisa? O que eu posso fazer pelo senhor? Ele disse para ele: não foi eu que te chamei, volta a deitar. Deus chama ele de novo: Samuel, Samuel. Ele levanta, vai lá em Eli. Falou: o senhor está me chamando. Eu estou ouvindo o senhor me chamar. Não, meu filho, não foi eu que te chamei, não. Volta a deitar.
Mais uma vez, Deus chama Samuel. Samuel! Samuel levanta, vai lá, fala, ô profeta, você está brincando comigo, né? Pô, brincadeira, pastor. Está fazendo de besta comigo? Pô, me chama, depois fala que não foi o senhor? Manda eu deitar? Olha para mim. Samuel não conhecia a voz de Deus, mas ele reconhecia Eli como uma autoridade sobre a vida dele. E como ele não conhecia alguém com autoridade como a de Eli, ele foi até Eli. Mas o que eu quero que você entenda, o que eu preciso que você perceba, é que Deus, quando Ele te chama, Ele quer que você tenha com Ele uma experiência íntima e profunda. Deus quer que você o conheça, não de ouvir falar. Deus quer que você o conheça de andar com Ele. Tem gente que vai sair daqui desta noite dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor de andar contigo. Deus chama Samuel 3 vezes, e as 3 vezes ele foi até Eli. E Eli então disse para ele: vai deitar. Tem hora que isso acontece com a gente também, que quando Deus fala uma coisa no seu coração, não adianta você querer consultar uma outra pessoa, porque Deus está falando com você. Espera aí, deixa eu colocar isso de uma outra maneira para você poder entender onde eu estou indo. Há certos sonhos, há certas visões, há certos projetos, há certos desejos que Deus comunica a você. E sabe o que você faz? Você cutuca o irmão do lado e fala: você sabia que Deus está falando comigo? Você procura o ímpio lá fora, você conversa com alguém da sua família, mas tem hora que ninguém vai entender, e tem hora que todo mundo vai mandar você deitar, igual ele mandou Samuel ir deitar. Ei, Samuel, você acorda da sua cabeça, vai deitar. Olha, Deus está colocando um sonho, uma visão dentro do meu coração, para eu começar uma... Ei, célula você? Você tem 3 meses de igreja? 6 meses de igreja? Porque você já leu a Bíblia inteira? E se alguém te fizer uma pergunta e não saber responder? Você não está pronto para isso não. Para com isso, vai deitar, fica no seu lugar. Volta para a sua insignificância. Quem é você? Você tem estudo? Você estudou teologia? Você fez faculdade de espiritualidade agora? Você agora é o sabichão? Vai ensinar as pessoas algumas coisas de Deus? Você não sabe nem para você, rapaz. Está cheio de problema. Volta a deitar. Samuel! Samuel! Mas nem dinheiro você tem? Você? Se enxerga. Vai deitar. Samuel! Samuel! Rapaz, você está cheio de doença no seu corpo, vai orar para os outros ficar curado? Fica curado você primeiro, para depois você curar os outros. Samuel! Samuel! Desempregado. Problemático. Você? Samuel! Vai deitar, Samuel. Aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para a sua vida. Se Deus está comunicando algo com você, toma posse, reaja, diga: eis-me aqui, porque é Ele quem te chama. Diga comigo: Ele te chama. Deus está te desafiando nessa noite a ter a sua experiência com Ele. Você sabe que há certas guerras que eu, como seu pastor, não posso lutar por você. Há certas tentações que a sua pastora não pode resistir por você. Há certos nãos que é você quem tem que dizer. Eu não posso dizer no seu lugar. Há certas orações que eu não posso fazer por você. Há certas coisas que só você é quem pode clamar. É por isso que cada um de nós aqui precisa ter a sua própria experiência com Deus. Quero te dar uma notícia nessa noite.
te chama. Ele te chama para você o conhecer melhor. Ele te chama para você ter uma intimidade mais profunda com Ele. Ele te chama. Por último, para nós encerrarmos, número 3. Deus veio. Fala comigo, Deus veio. Eu faço questão de repetir o verso 10, vamos ler? Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou a Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Deus veio. Não, você não está prestando atenção. Deus veio. Eu não acredito que as coisas estão na Bíblia por um acaso. Cada versículo, cada vírgula, cada ponto, tudo está ali porque tem uma finalidade, tem um propósito. Das outras 3 vezes que Deus chamou Samuel, Ele só chamou. Era como se Deus estivesse longe, dizendo para ele: Samuel, vem. Mas olha que interessante. Na terceira vez que Deus chamou Samuel, ele correu até Eli e disse: o Senhor está me chamando. Ele falou: eu não te chamei não. Mas olha que coisa tremenda. Eli estava ficando cego. Era o final do ministério de Eli. E talvez um dos últimos momentos de clareza, num dos últimos momentos assim, de revelação de Eli, a ficha caiu. E ele falou assim: já entendi o que está acontecendo com você. Ele te chama. Já entendi. 3 vezes você veio até aqui. Já parou para pensar nisso? Por que 3 vezes? Porque a chamada de Deus para o homem sempre é uma chamada integral: corpo, alma e espírito. Quando Deus chama você, Ele não te chama pela metade. Quando Deus chama você, Ele chama você por completo: corpo, alma e espírito. Na terceira vez, ele falou: rapaz, já entendi, já sei o que está acontecendo aqui. Ele te chama, Deus está te chamando. E aí, Eli dá o melhor conselho da vida de Samuel. O ditado popular diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas Eli dá o melhor conselho para Samuel. Ele diz para ele assim: se ele te chamar de novo. Sabe por que Eli disse isso? É porque Deus está chamando você há muito tempo. E você e eu muitas vezes estamos deixando a bola passar. E Eli conhecia Deus. E Eli era como se ele estivesse dizendo assim para Samuel: olha, Deus está sendo muito paciente com você. Se ele te chamar de novo. Era como quem diz assim: Ele já está chamando você há tanto tempo e você está deixando a sua oportunidade. Diga comigo: Ele te chama. Ele estava dizendo para ele: olha, rapaz, você não está entendendo. A bola está na marca do pênalti para você, é só você chutar, o gol está vazio. Ele está te chamando e você está deixando a oportunidade passar. Se Ele te chamar de novo, você vai responder assim:
eis-me aqui, fala, que o teu servo ouve. Só que das 3 vezes primeiras, Deus estava chamando, Samuel, Samuel. Mas na 4ª vez é o que nós lemos, no verso 10. Deus não só chamou, Deus veio. Se a Bíblia diz que Deus veio, é porque Ele não estava ali. Se a Bíblia diz que Deus se pôs ali, é sinal de que Ele não, até então, Ele não estava ali. O que isso fala comigo? O que isso fala com você? Deus está chamando você há quanto tempo? Para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para gastar a sua vida, para salvar esta geração. Deus está chamando você há tanto tempo, mas tem hora que a gente está deixando a oportunidade passar. Tem hora que a gente não está reconhecendo o chamado. E quando a gente não reconhece que é Deus quem está nos chamando, eis que estou à porta e bato. E tem hora que quando Deus está batendo, chamando você não reage, você não responde. Deus não se contenta simplesmente em te chamar de longe. Já que você não veio até Ele, Ele vem até você. Eu quero te dizer que Ele veio aqui nesta noite. Deus se pôs aqui nesta noite, porque Ele está te chamando. Ele te chama. Deus veio. Deus veio. Aquele era um momento decisivo na vida de Samuel. E Deus simplesmente não podia permitir que Samuel deixasse mais uma oportunidade passar. Será que você nessa noite vai deixar mais uma oportunidade passar? Será que você vai deixar mais uma semana passar e você não vai falar do amor de Cristo com ninguém? Será que você vai deixar mais uma semana passar e você não vai começar a reunião da célula na sua casa? Na 4ª vez Deus veio, como quem diz assim: agora não tem como você não reconhecer que sou eu. A presença que não se manifestava, agora a presença manifestou. Deus veio. E aí Deus fala: Samuel, como das outras vezes, Samuel, eu vou orar daqui a pouco. E na minha oração, Deus vai fazer alguém aqui lembrar das vezes em que Ele te chamou e você achou que não era com você. Eu vou orar aqui nessa noite, e Deus vai te fazer lembrar das vezes, nas madrugadas, durante os cultos, na oração, em que Ele chamou você e você achou que não era contigo. 4 vezes Deus chamou Samuel. Na 4ª vez, Samuel reage. Fala, Senhor, fala. O teu servo ouve. Deus veio para tirar Samuel daquela ignorância. Samuel era um jovem ignorante, mas não é esse ignorante que a gente pensa hoje de ser bruto, de ser nervoso, de dar patada nas pessoas, não é isso. Mas Samuel era ignorante porque ele não conhecia Deus. Então Deus veio para clarear a vida de Samuel. Deus veio para tirar Samuel daquela situação de ignorância espiritual, para um lugar aonde Samuel ia conhecer a presença e a glória de Deus. Quero te dizer que Deus veio aqui nessa noite para tirar muitos de nós aqui
da timidez, talvez. Porque quem sabe tem gente que está aqui dizendo: eu não consigo, porque, ai pastor, as palavras até vêm na minha cabeça, mas não sai. Deus veio aqui hoje para tirar você dessa limitação, da sua personalidade, da sua timidez. Tem gente falando: eu não consigo, eu não consigo ficar diante das pessoas, não dá, isso não é para mim. Deus veio para te tirar da timidez. Ô irmão, se Deus tirou a gagueira de Moisés, Moisés falou: eu não posso, minha língua é pesada, eu não consigo. Se Deus fez de um homem como Moisés, que sentia-se tão limitado, e fez dele o maior líder de Israel, o que é que Deus não pode fazer com você, minha filha? O que é que Deus não pode fazer com você, meu filho? Um camarada tão inteligente, uma pessoa tão articulada, fala tão bem, tão inteligente, tão esperto, tão talentoso, tão talentosa. Ele te chama porque Ele separou você para um propósito especial. Ele te chama porque você é fruto da oração de alguém, assim como Samuel. Ele te chama porque você deu ouvidos à voz do Senhor. E Ele te chama porque Ele quer te usar. Fica de pé no seu lugar comigo, por favor. Talvez tenha alguém aí nas cadeiras, no seu lugar, dizendo: pastor, eu acho que essa não é uma palavra para a célula, acho que essa é uma palavra para crentes, é para a igreja. A palavra de Deus é para todos. Pastor, mas como é que eu vou conseguir compartilhar isso na célula? Tudo que o senhor falou? Ora, é tão simples. Dentro de cada pecador lá fora, existe um Samuel que precisa ser despertado. Ele não sabe, mas ele é um Samuel. Eles não sabem, mas Deus está batendo na porta do coração deles há muito tempo. Algumas pessoas chamam isso de crise de consciência. Eu chamo de voz de Deus. Tem gente quando lá fora que está na iminência de fazer uma coisa errada. Já viu isso? Na televisão, uma pessoa que cometeu um erro, um crime, fala assim: mas alguma coisa falava que eu não era para eu fazer isso. Algumas pessoas chamam de: não, fulano está com uma crise de consciência, acho que agora parece que alguma coisa vai acontecer com ele, acho que ele está achando que vai morrer. Não, é Deus que está chamando. Tem gente que fala assim: nossa, eu estou sentindo um mau pressentimento, acho que eu não devia ir em tal lugar, eu não devia fazer certa coisa. Eles chamam de mau pressentimento. Eu chamo de voz de Deus. Ele te chama. Deus está chamando eles também. Mas como é que eles vão entender que é Deus que está os chamando? Eles não conhecem Deus. É preciso que alguém que conhece a voz do Senhor, e você conhece, é preciso que esta igreja, que conhece a voz de Deus, diga: é Ele que está te chamando. Quando ele pega aquele copo de cerveja, de uísque, pega aquele cigarro de droga, aquele cachimbo, quando vê a cocaína, sei lá, e ele pensa duas vezes antes de fazer. Fulano está hesitando. É Deus que está chamando. Mas alguém tem que dizer para eles: não é crise de consciência, não é crise de hesitação, é Deus que está te chamando. Por
Por isso nós temos que pregar essa palavra para eles. Samuel servia sem conhecer. Deus está batendo no coração dele, eles não conhecem a Deus. Sabe que está cheio de pessoas generosas lá fora. Nem todo mundo lá fora é cruel, é o cão encarnado, não. Tem muita gente boa, de bom coração lá fora. Elas querem fazer o bem, elas querem acertar, elas querem ajudar os outros, e elas pensam que fazendo caridade, dando esmola, e nada disso é errado, mas elas pensam que isso é o que elas foram chamadas para fazer, ou que fazendo isso vão aliviar um pouco a carga delas na próxima vida. Não é assim que eles dizem? Eles querem servir, mas eles não sabem direito o que tem que fazer. E você que conhece a Deus é que precisa guiá-los. Então você tem que chegar nas pessoas essa semana e dizer: olha, Ele te chama, mesmo você sem conhecer. Essa coisa que você está sentindo no seu coração, tem hora que você sente aquele desejo de chorar, mas sem saber porquê. Aquelas noites que você volta para casa depois da balada, mas coloca a cabeça no travesseiro e se sente sozinha, mas alguma coisa dentro de você, é Ele que está te chamando. É por isso que nós temos que pregar essa palavra para eles. Porque na sua voz, eles vão reconhecer a autoridade de Deus. Se você não falar com eles, já percebeu como a gente tem hora que fala com as pessoas de tudo? Fala de futebol, fala de política, fala mal dos outros, mas não fala de Deus, não fala do principal. Quando você abre a sua boca e começa a falar do amor de Cristo, não se preocupa, é Ele quem coloca peso na tua palavra. É Ele. Não sei se você ficar procurando um vocabulário muito difícil, palavras assim, eu vou ter que ir no dicionário para procurar palavras. Não! A voz é sua, mas a autoridade na sua voz é de Deus. Deus só quer que você fale. E sabe por que a gente tem que pregar essa palavra para eles? É porque se hoje você não disser sim, se hoje você não disser eis-me aqui, muitos deles não vão ter outra oportunidade de ouvir. E muitos deles vão morrer. E querendo você ou não, gostando você ou não, o sangue dos ímpios que nós não pregamos para eles, para os quais nós dissemos não, o sangue deles vai ser cobrado de nós. Ele te chama. As crianças que você deixa de pregar para elas, os colegas de trabalho que você deixa de pregar para elas, os colegas da faculdade, da escola, com medo de alguém pensar que você é careta, que você é para trás. O risco da gente não dizer eis-me aqui, a consequência de nós deixarmos mais uma semana passar, é que talvez esta seja a última oportunidade de muita gente, e a gente não pode perder nenhuma chance de anunciar o amor de Cristo. Há certas orações que eu não posso fazer por você, mas agora você pode orar. Quantos querem reagir nessa noite e dizerem eis-me aqui? Aí aonde você está, ou se você quiser vir aqui na frente, levantar as suas mãos e dizer eis-me aqui. Faça isso, levante as suas mãos. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar
das desilusões eu te chamei. Eu te chamei. Levante as suas duas mãos. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Cante para ele, diga: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Diga: apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Ele te chama, irmãos, eu te chamei. Levante as suas mãos e diga: apesar do passado, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Levante as suas mãos e diga: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Ele te conhece, cante: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Agora só você diga: deixa eu te usar, vai, diga: deixa eu te. Eu cuido de tudo que te faz chorar. A última vez, deixa eu te usar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Quantos querem dizer: eis-me aqui? Agora levante as suas mãos. E agora você reage em oração. Reage em oração agora. Eu não posso fazer essa oração por você. Eu não posso dizer: eis-me aqui no seu lugar. É você que tem que dizer: eis-me aqui para ser batizado nas águas. Eis-me aqui para ser batizado no Espírito Santo. Eis-me aqui para trabalhar para o Senhor. Eis-me aqui para ser uma voz de libertação na minha geração. Eis-me aqui para ser a diferença. Eis-me aqui para alcançar os jovens da minha idade. Eis-me aqui para alcançar os casais da minha idade. Eis-me aqui para alcançar os irmãos, os adultos, os idosos. Eu quero alcançar a minha geração. Eu não vou permitir que mais um tempo se passe. Eu não vou permitir que mais um ano acabe sem que eu possa dizer: eu ganhei uma alma para Jesus. Nós já estamos no mês de outubro, irmã. Você fez tanta coisa esse ano. Ganhou dinheiro, namorou, passeou, viajou, tirou férias. Mas Ele te chama. Quem você já ganhou para Jesus esse ano? Quem você ganhou para Jesus esse ano? Quem eu ganhei para Jesus este ano? Ele me chama, Ele te chama. Como é que você vai reagir, irmã? Você vai se calar? Você vai se calar? Há um espírito de liberdade do Senhor aqui neste lugar. Senhor, eu não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer, porque
tudo aquilo que estava nos impedindo, tudo aquilo que atrasava o nosso chamado, caiu por terra. Não tem timidez, não tem falta de dinheiro, não tem limitação de estudo, de idade, de condição. Nada vai impedir o nosso chamado, nada vai impedir esta igreja de se levantar e conquistar as vidas para o Senhor Jesus. Nada pode nos calar, nada pode nos deter, ninguém pode nos parar, em nome de Jesus. Cadê a igreja que vai dizer eis-me aqui? Mas tem que falar em voz alta, não é falar da boca para dentro não, é da boca para fora. Fala para ele: Senhor, eis-me aqui, eis-me lá no meu trabalho, na banca, lá na rua, no ponto de ônibus, na faculdade, na escola. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou me calar, mas eu vou compartilhar a tua palavra, eu vou falar do teu amor, eu vou ganhar uma vida para Jesus. Esse ano não vai acabar antes de eu ganhar uma vida para Jesus, antes de eu começar a minha célula, não vai acabar. Em nome do Senhor Jesus, eu estou determinado a fazer a diferença. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Levante as suas mãos, deixa eu orar por você agora. Senhor, muito obrigado pela libertação que está acontecendo aqui agora. Obrigado, Senhor, porque eu já estou ouvindo as cadeias sendo quebradas. Obrigado, Jesus, porque eu estou vendo os gigantes caindo. O gigante da timidez, o gigante da falta de capacitação, o gigante da idade, o gigante da aparência caiu. Eu já vejo, eu já ouço o barulho, eu já ouço o som da libertação ecoando nos quatro cantos desta casa. E cada homem, cada mulher, Senhor, sai daqui nesta noite livre, livre para cumprir o seu chamado. Senhor, a nossa vida só encontra sentido quando nós respondemos ao teu chamado. E nesta noite o teu servo, a tua serva, vai dizer sim. Cada homem, cada mulher que aqui está dizendo sim nessa noite. Anacaso, até que a nossa casa esteja cheia, eu vou pregar para a minha geração, eu vou alcançar minha geração para Jesus. Nós vamos encher a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo impedimento, toda barreira já foi destronada. Há um espírito de libertação neste lugar. E quem celebra pela liberdade do Senhor, levanta as suas mãos e dê um aplauso e um brado de vitória a Ele. Diga glória a Deus. Não, um brado de glória a Deus e aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor. Dê um abraço em 3 pessoas perto de você e diga: Ele te chama.